Meus amados amigos e irmãos, boa noite para todos, Deus muito abençoe. É um prazer estar com você nessa oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra de Deus e gostaria de compartilhar com você um texto da palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, verso de número 17, que diz bem assim: Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus seja nos abençoando. Pai querido, Deus amado, pedimos, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre nós, nos ilumine, Senhor Deus, nesse momento que nós vamos compartilhar uma porção da tua palavra, Pai. Nos conduza, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados amigos e irmãos, gostaria de falar sobre as características da família da aliança, né? E nada melhor do que falar sobre a origem, né, da família da aliança. Devemos entender que a expressão Gênesis, né, genealogia, o livro tem mais a nos ensinar sobre a origem de tudo. A origem do homem, a origem da criação, a origem da família, a origem da queda, da redenção, o primeiro homicídio, né? E assim por diante. Então nós hoje vamos falar sobre as características da família, as características da família da aliança, entendendo que Deus ele é um Deus pactuante. E através desse pacto, ele trabalha com famílias. Você pode observar que Deus falou para Adão e Eva, Deus falou para a família de Sete, família de Enos, família de Enoque, família também de Abraão, de Noé, sempre falando, se tu uma bênção, de Jacó. Então Deus é um Deus pactuante, ele tem um compromisso com a sua família. E foi através dela que ele estabeleceu uma aliança, entendendo aqui que a família da aliança, a família de Noé, ela era diferenciada, não porque ela em si mesma ela tinha alguma justiça própria, não. A diferença da família da aliança, no caso de Noé, era a fé, era a obediência, era no caso a promessa que estava sobre ele. E devemos entender aqui que há algumas expressões aqui que chamam a nossa atenção. O principal delas é o seguinte: quando no capítulo 6, né, o próprio Deus, ele falando com Noé, ele diz o seguinte na palavra de Deus, no verso 8 do capítulo 6: Porém Noé achou graça diante do Senhor. E vai dizer bem assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, uma expressão interessante que a família da aliança, ela anda na presença de Deus. Então, eu gostaria de dizer para você sobre a família da aliança. Por que a família da aliança? A família do pacto, a qual Deus fez a promessa da redenção, é uma família que anda na presença de Deus. E isso nos chama a atenção, porque se você observar bem, lá no capítulo de número 4, vai dizer que através da família de Sete, né, capítulo 4, verso de número 25, vai dizer bem assim, ó: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete lhe nasceu um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então podemos notar que uma das características da família da aliança é invocar o nome de Deus, é andar na presença de Deus. Enoque, aquele que estava tão perto de Deus, né, que Deus chamou para si. Vai dizer o texto aqui também, no capítulo 5, que Enoque, ele andava com Deus. Que Enoque, ele era um homem que, verso 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, a característica da família da aliança é andar na presença de Deus. Se você quer ser uma pessoa dentro da promessa da redenção, tem que andar na presença de Deus. Gênesis capítulo 17, lá quando Deus fala com Abraão, né?
Olha só que expressão bonita que Deus fala para Abraão, Gênesis capítulo 17. E diz bem assim a palavra de Deus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a primeira característica que você tem que entender da família da aliança é andar na presença de Deus. Outro ponto aqui, dentro do capítulo de número 6, né, é outra característica também da família da aliança, é a obediência. Imagina Noé. Noé, ele foi um homem que andou na presença de Deus. Por que ele andou na presença de Deus? Porque ele obedecia às ordens do Senhor, porque ele era um homem temente, obediente a Deus. E pensa numa situação difícil para Noé. Se você pensa que a sua família ela é difícil, que você acha que ninguém no mundo tem uma família tão, vamos assim dizer, pecaminosa, errada, parentes que estão distantes de Deus, pensa na família de Noé, porque ninguém creu na mensagem de Noé. Quando Deus havia feito a promessa para Noé, queria dizimar a terra por causa do pecado do homem, da violência, o povo não acreditou, os seus avós não acreditaram, os seus tios não acreditaram, os seus irmãos não acreditaram. Ninguém acreditou na mensagem de Noé. Então ninguém creu na mensagem dele. A palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus, né, capítulo 11, que ninguém creu na mensagem dele. Lá em Pedro, né, 1 Pedro capítulo 3, vai dizer que Noé era pregador da justiça. E também o povo foi incrédulo. Então podemos notar que um outro ponto que nos marca a família da aliança é a obediência. E também, por esse lado, se você pensar que sua família é incrédula e distante de Deus, para Noé também não era diferente. Se você acha que tem que enfrentar uma resistência muito grande, Noé enfrentou a resistência do mundo inteiro, rindo da cara dele, fazendo chacotas, porque quando ele falou que haveria de cair água do céu, era algo que não se conhecia naquela época, cair água do céu. Porque se você observar lá em Gênesis capítulo 2, vai narrar o texto da palavra de Deus que as águas brotavam, né, da terra. Ou seja, não havia necessidade de haver chuva do céu. Então era algo inédito, cair água do céu. Então quando Noé chegou com essa pregação, vai cair água do céu, vai vir um dilúvio, o povo ridicularizou, o povo riu da cara de Noé. O povo zombou da cara de Noé. Olha só, verso de número 5 e 6 do capítulo 2 de Gênesis. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Ou seja, o povo não ia acreditar na mensagem de Noé, então era difícil para ele. Outra questão também de obediência, né? Imagina para Noé construir um barco. Pensa você consegue construir um barco? Você construir um barco simples, uma canoa. Creio que não, que é difícil. Agora Noé teve que construir uma arca. Imagina a dificuldade dele. Será que o homem não era obediente, um homem de muita fé? Pensa bem, como que ele conseguiu estocar alimentos para tratar um ano, porque o dilúvio foi 40 dias, só que o período que eles ficaram na arca foi 1 ano e 1 mês, mais ou menos, mais de 1 ano, né? Agora pensa bem, como que eles conseguiram estocar alimentos para tratar dos animais? A gente consegue, às vezes, estocar alimentos dentro da geladeira, porque estraga. A gente pede verdura, a gente pede legumes, a gente pede frutas dentro da geladeira. Às vezes vence alguma coisa, a gente não quer comer. Como que Noé conseguiu estocar 1 ano de alimento dentro da sua arca? Será que ele não tinha inteligência para fazer isso? Como que ele conseguia tratar desses animais? Pensa bem, meus amados irmãos. Como que ele ia fazendo tudo isso com perfeição, com sabedoria, com inteligência, com capacidade e principalmente com obediência e fé? Não era fácil para Noé. A missão dele, como família da aliança, se você pensa que a sua missão
de o líder da sua família difícil. Imagina para Noé, ele falando a mensagem de Deus e toda a sua família, ridicularizando seus avós, seus tios, seus parentes, seus primos. Ninguém creu na mensagem dele. E além disso, ele estava construindo um barco, o povo está chamando ele de doido. É a mesma coisa, nós estamos dentro da igreja, né, falando que Jesus vai voltar, e as pessoas não creem nessa mensagem. E acham que tudo isso aqui é brincadeira, é algo para rir da nossa cara, né? Mas não é. É a verdade de Deus. Então, a outra característica da família da aliança é a obediência. Tanto é que no verso de número no capítulo 6, lá no capítulo 6, vai dizer bem assim, verso 21. Leva contigo tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Olha só. E verso 22. Assim fez Noé, consoante tudo que o Senhor lhe ordenara. Então, obediência e fé. Não era fácil para Noé cumprir essa missão. Então, está aqui uma palavra para você nesse dia, sobre a família da aliança, as características delas, né? Da família da aliança. Primeiro, andar na presença de Deus. E segundo, obediência e fé. Você tem que obedecer. Você tem que crer que Jesus vai voltar. Eu sei que o trabalho não é fácil, você tem que continuar pregando. Noé não apenas não fez um barco, ele pregava, ele falava desse barco. Ele cria que Deus ia trazer o dilúvio. Ele falava de como que Deus havia se revelado a ele, como que Deus havia dito a ele. Ninguém creu nessa mensagem, ninguém acreditou na mensagem dele. Nós cremos que Deus tem falado conosco através da sua palavra, ninguém tem crido nessa mensagem. E você tem falado. Outra coisa também, já trazendo aqui um adendo, né? Noé, se você acha difícil a quarentena de ficar em casa 60 dias, Noé ficou 1 ano dentro de um barco. 1 ano. 1 ano trabalhando dentro de um barco. Hoje nós podemos ir ali no mercado, sair, ver parente. Ele já não tinha nenhum parente, ele perdeu todos os seus parentes no dilúvio, só tinha ele, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então agora imagina para Noé como que seria difícil a sua vida. 1 ano preso dentro de um barco, só trabalhando, pressão, dor de cabeça de trabalhar às vezes, a tristeza de perder seus entes queridos, a tristeza de ver a incredulidade das pessoas. Não era fácil a vida de Noé, mas ele creu e ele obedeceu às ordens de Deus. Faça como ele também. Creia e obedeça e anda na presença de Deus, para que nós possamos cada dia mais viver sobre a família da aliança. E outra coisa eu também gostaria de falar para você. Por que Deus preservou somente a família de Noé? É para que a promessa de Deus ela não morresse, mas pelo contrário, ela continuasse. Se você observar a família de Noé, ela está intimamente ligada à família de Sete, que é filho de Adão e Eva, ou seja, Sete, Enos, Enoque, Matusalém, aí veio Noé. Aí depois de Noé já veio outras descendências, até chegar a Abraão, depois de Abraão até chegar a Jacó, depois de Jacó até chegar a José, de José até Moisés, de Moisés a Davi, de Davi aos reis, e depois a Jesus Cristo. Ou seja, é um fio dourado da promessa de Deus. Mesmo que o mundo todo ele venha a se corromper, ele venha a ser incrédulo, Deus sempre vai preservar, mesmo que em poucas pessoas, a sua igreja, para que a promessa dele seja preservada até o dia final. Tá bom? Então creia e acredite nisso, porque é verdade. Então, a característica da família da aliança: Deus é um Deus pactual, né? Então ele se relaciona com a família. E se você observar bem no batismo, né? O que Deus fala no batismo lá em Atos 2? Que a promessa é para vós e para os vossos filhos. Ou seja, da mesma forma que Deus se relacionou no Antigo Testamento prometendo salvação, prometendo bênçãos para a família e para os seus descendentes, para nós também no Novo Testamento, Deus ele promete para nós, nossos filhos. Por isso nós batizamos os nossos filhos, não porque eles serão salvos pelo batismo, mas porque nós cremos que a eles também foram feita a promessa de salvação e eles estão dentro do pacto da promessa, tá bom? Outra coisa
que aqueles que têm característica da família ali, eles andam na presença de Deus e eles creem e obedecem à vontade de Deus, mesmo que isso custe muito caro e mesmo que isso venha custar a sua humilhação, tá bom? Vamos orar nesse momento? Pedir a Deus seja nos abençoando. Pai querido, Deus amado, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conduzindo o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, Senhor Deus, e que os irmãos que estejam ouvindo essa mensagem, que estão em suas casas, nessas quarentenas, meu Deus, que eles possam estar preservados e guardados, ó Pai amado, pelo Senhor, para que eles entendam, Senhor Deus, que a tua promessa, ela se cumpre, que a tua promessa, Senhor Deus, ela está sendo perpetuada para nós e para os nossos filhos, Senhor Deus, e jamais a tua igreja vai morrer, meu Pai, por mais que ela passe por crise, Senhor Deus, e venha a chegar em poucas pessoas, Senhor Deus, só que o Senhor sempre preserva os teus filhos, ó Pai. Então abençoe, Senhor Deus, os teus filhos, a tua igreja, o teu povo, a tua família, meu Pai. Ilumina também, Senhor Deus, para que nós venhamos a andar na tua presença e para que nós venhamos, Senhor Deus, a crer na tua mensagem e ser obediente a ela. Nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe essa nossa palavra de fé e esperança para você nesse dia, tá bom? Um prazer estar com você, com toda a sua família, e fica aqui uma mensagem de fé e esperança, assim como Noé também. Creia, obedeça e ande na presença de Deus, que tudo isso vai passar, tá bom? Fique com Deus.